Se você ama ficção científica, então já se prepara, porque o que você vai ver aqui não é qualquer lista, é simplesmente a seleção das 10 melhores séries de ficção científica dos últimos 5 anos. Aqui tem futuro distópico, viagem no tempo, guerra espacial, realidades paralelas e conspirações que vão te deixar obcecado até terminar. Seja bem-vindo ao que assistir. Número 10. Halo. No século 26, a humanidade enfrenta uma guerra brutal contra uma raça alienígena fanática chamada Covenant. Para eles, os humanos são hereges que devem ser eliminados, e começam uma campanha de extermínio contra toda a raça humana. No meio desse caos, surge Master Chief, o soldado mais poderoso da história, treinado desde criança para ser uma arma viva. Ao lado da inteligência artificial Cortana, ele é a última esperança para impedir que a humanidade seja apagada do mapa. Só que o conflito vai além das batalhas. Dentro do próprio Covenant, um dos comandantes se rebela, é exilado e, para surpresa de todos, se alia aos humanos. Isso muda tudo: traições, alianças improváveis e uma guerra que não é mais tão preto no branco. Halo é aquele tipo de série que mistura guerra espacial, conspiração, política, dilemas morais e cenas de ação insanas. Número 9. Stranger Things. Aqui não tem como errar. Stranger Things é aquele tipo de série que começa parecendo só uma aventura sobrenatural e de repente vira um show completo de ficção científica, terror e tensão. Tudo começa numa cidade pequena, onde um garoto simplesmente desaparece, mas o que parecia ser só um sumiço, logo se revela algo muito maior. Um laboratório secreto, experimentos bizarros, portais para outra dimensão e uma criatura que parece saída do pior pesadelo possível. Só que não para por aí, cada temporada eleva o nível, o mundo invertido cresce, os perigos ficam maiores e as ameaças começam a ultrapassar os limites do sobrenatural, misturando ficção científica pesada, conspiração, realidades paralelas e uma guerra que vai muito além da cidade de Hawkins. É tensão, perseguição, monstros, portais e aquele clima perfeito de anos 80, misturado com cenas que simplesmente te deixam travado no sofá. Se você acha que Stranger Things é só nostalgia, pode esquecer. A coisa aqui é muito mais pesada do que parece. Número 8. O problema dos 3 corpos. Aqui não tem espaço para descanso. O problema dos 3 corpos começa com um simples mistério e logo te joga em um dos maiores colapsos da humanidade. Tudo começa quando cientistas ao redor do mundo começam a morrer de forma misteriosa e ninguém entende o que está acontecendo. Só que por trás disso existe algo muito maior, um contato secreto com uma civilização alienígena que vive em um planeta à beira do colapso, um mundo condenado por um sistema solar caótico, onde 3 sóis giram de forma imprevisível, criando eras de destruição e caos absoluto. O problema? Esses alienígenas sabem que não vão sobreviver e decidem que a Terra é o destino perfeito para começar de novo. Isso dá início a uma guerra silenciosa, onde a humanidade precisa enfrentar uma ameaça que ainda nem chegou, mas já tá mudando tudo. O problema dos 3 corpos é ficção científica no limite, é aquele tipo de série que te faz questionar até onde vai a tecnologia, o risco do desconhecido e o que realmente aconteceria se a humanidade descobrisse que não tá sozinha no universo, e que ser encontrado pode ser o nosso fim. Número 7. Matéria Escura. Agora segura, porque Matéria Escura é daquelas séries que começam simples e do nada te jogam num labirinto de realidades paralelas que simplesmente fritam seu cérebro. Aqui, tudo gira em torno de uma pergunta:
E se você pudesse viver todas as vidas que deixou pra trás? Um simples cientista vivendo sua vida normal, de repente é sequestrado. Só que não por alguém comum, e sim por uma versão dele mesmo de outra realidade. E é aí que a loucura começa. A cada escolha que você fez, existe um universo onde você fez diferente. E agora ele tá perdido no meio desse infinito de possibilidades, tentando desesperadamente voltar para sua própria realidade, enquanto versões dele mesmo fazem de tudo para tomar o que ele tem. Matéria Escura é aquele tipo de série que mistura ficção científica, suspense psicológico e uma tensão absurda. Cada episódio te deixa mais paranoico, questionando sua própria vida, suas escolhas e até o próprio conceito de realidade. Número 6. Silo. Imagina viver em um mundo onde o lado de fora é totalmente tóxico. A única chance de sobreviver é viver dentro de um silo gigantesco, subterrâneo, com milhares de pessoas, sem saber o que realmente existe lá fora. As regras são claras, não questione, não investigue e siga as ordens. Só que claro, ninguém segura a curiosidade humana para sempre, e quando alguns começam a cavar fundo demais, percebem que tudo que foi contado até hoje pode ser uma grande mentira. A cada andar, a cada corredor desse lugar, existe um segredo escondido. Quem controla o silo? O que realmente existe lá fora? E por que qualquer um que tenta descobrir simplesmente desaparece? Silo entrega aquele suspense pesado, sufocante, cheio de tensão, onde qualquer passo fora da linha pode te custar a vida. Uma mistura de ficção científica, conspiração e um clima claustrofóbico que te prende do primeiro ao último episódio. Número 5. Fundação. Aqui não é só ficção científica, é uma aula de como construir um universo inteiro e depois ver ele desmoronar pedaço por pedaço. Em Fundação, a humanidade se espalhou por toda a galáxia. Um império gigantesco domina tudo, até que um matemático faz uma previsão assustadora. Esse império vai cair, não é se, é quando. E o colapso vai mergulhar a galáxia inteira em 1000 anos de escuridão, caos e guerra. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo para criar um plano capaz de salvar o futuro. Mas o problema é simples. Quem tem poder não aceita ser questionado, e quem tenta mudar o curso das coisas vira alvo. Prepare-se para uma guerra de ideias, de política, de ciência e de sobrevivência, num universo onde cada decisão pode definir não só um planeta, mas o destino de bilhões de vidas. Fundação é gigantesca, complexa e visualmente absurda. Número 4. Fallout. O mundo acabou e o que sobrou da humanidade agora vive trancado dentro de abrigos subterrâneos, tentando sobreviver enquanto lá fora só existe radiação, destruição e loucura. Por gerações, todo mundo acreditou que ficar dentro dos bunkers era a única forma de sobreviver, até que um dia a porta se abre e o que tá lá fora é muito pior do que qualquer um imaginava. O mundo virou um verdadeiro inferno. Facções de saqueadores, monstros mutantes, soldados de armaduras gigantes, canibais e todo tipo de insanidade que você puder imaginar. Só que no meio desse caos surge uma pergunta: quem é mais perigoso? Os monstros que nasceram do apocalipse ou os próprios humanos? Fallout entrega uma mistura perfeita de ficção científica, humor ácido, ação e aquele clima de fim de mundo que é simplesmente viciante. Uma série que te faz rir, se desesperar, se surpreender e torcer para nunca viver algo parecido. Número 3. Ruptura. Agora segura, porque Ruptura não é só uma série, é praticamente um experimento psicológico para fritar sua cabeça. Imagina um trabalho onde, ao cruzar a porta, você simplesmente esquece quem é do lado de fora, e quando sai, esquece tudo que fez lá dentro.
Simples assim, duas vidas, duas consciências, zero conexão entre elas. O problema é quando a própria consciência começa a quebrar essa barreira e você percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. O que de tão grave existe naquele trabalho que as pessoas precisam ser divididas mentalmente para nunca saber a verdade? Ruptura te coloca dentro de um labirinto psicológico pesado, tenso e sufocante. Cada episódio é mais perturbador que o anterior, e quanto mais você acha que tá entendendo, mais perdido você fica. Se você gosta de séries que misturam ficção científica, paranoia, mistério e uma tensão que não dá trégua, se prepara, essa aqui vai te deixar obcecado. Número 2, The Expanse. Aqui não tem discussão, The Expanse não é só uma das melhores séries de ficção científica dos últimos anos. É pra muita gente uma das maiores da história do gênero, um universo tão bem construído, tão real, tão complexo, que você simplesmente acredita que aquilo existe. A humanidade dominou o sistema solar, Marte virou uma potência militar, a Terra controla com mão de ferro, e quem vive no cinturão de asteroides tá cansado de ser tratado como lixo. O clima é de guerra, as tensões políticas estão no limite, e qualquer faísca pode virar um conflito sem volta. Só que no meio desse barril de pólvora surge algo muito pior, uma tecnologia alienígena perdida, capaz de destruir tudo. E agora, inimigos históricos precisam decidir: continuam se matando ou se unem contra algo que pode acabar com todos. The Expanse é ficção científica no seu nível máximo. É guerra espacial, conspiração, tensão, drama e batalhas de nave que te fazem prender a respiração. Uma série que não te entrega respostas fáceis e te obriga a escolher um lado, torcer, se desesperar e entender, na marra, que no espaço não existe espaço para erro. Número 1, Dark. Poucas séries na história chegaram perto do que Dark fez. Isso aqui não é só uma série, é uma obra-prima, uma verdadeira aula de como se faz ficção científica de verdade. Aqui, viagem no tempo não é só um detalhe, é uma maldição. Tudo começa com o desaparecimento de uma criança, mas o que parece um simples mistério logo se transforma numa espiral insana de segredos, mentiras e loops temporais que atravessam gerações. Em Dark, o passado, o presente e o futuro estão presos num ciclo sem fim, e quanto mais os personagens tentam quebrar esse ciclo, mais presos eles ficam nele. Uma batalha contra o tempo, contra o destino e contra eles mesmos. Aqui, cada episódio te joga mais fundo, e quando você acha que entendeu, descobre que não entendeu nada. A série brinca com sua mente, desafia sua lógica e te obriga a questionar tudo: a vida, o tempo e até a própria realidade. Dark é pesada, é densa, é inteligente e não perdoa quem não presta atenção. Uma obra que não subestima sua inteligência e que entrega um final simplesmente inesquecível. Se existe uma série que merece estar no topo, é essa. Simples assim. Então é isso, as 10 melhores séries de ficção científica dos últimos 5 anos. Só obra de peso, só série que te faz questionar a realidade, ficar travado no sofá e muitas vezes terminar com a cabeça simplesmente explodindo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual dessas você já assistiu e qual faltou nessa lista. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo.